Assim como é aparente que Deus protegeu sua palavra, também é verdade que muitos ensinamentos e práticas não bíblicas entraram na igreja durante a Idade das Trevas. Em toda a Europa, alguns movimentos reformadores surgiram enquanto as igrejas eram acusadas de desvio das escrituras, tanto doutrinário quanto moral. Enquanto isso, a peste negra havia invadido a Europa e mais de 30% da população morreu. Em tempos como esse, as pessoas instintivamente se voltam para seus guias espirituais. Infelizmente, a igreja não deu conta da tarefa. As pessoas buscavam a verdade e conforto. Aqueles que viram necessidade de uma reforma doutrinária da igreja também desejavam dar às pessoas a palavra de Deus em sua própria língua. Um padre ordenado da igreja inglesa, chamado John Wycliffe, estava convencido de que uma reforma espiritual genuína exigia o conhecimento da palavra de Deus. Os indivíduos deveriam poder ler a Bíblia sozinhos. Então, da sua paróquia em Lutterworth, Wycliffe começou a tradução da Vulgata Latina para o inglês. Em 1382, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento haviam sido traduzidos. Quando falamos sobre a Bíblia, basicamente estamos falando das línguas antigas, do hebraico, do grego e um pouco do aramaico. O aramaico era uma forma de hebraico desenvolvida nos cativeiros babilônicos, então era uma combinação de hebraico com algumas influências mesopotâmicas nas palavras, que se tornou de alguma forma a linguagem comum do povo judaico durante o período de Jesus. Então, a tradução da Bíblia é a tradução do hebraico, do grego, do aramaico para as línguas modernas, como o inglês. A dificuldade na tradução é que nenhuma língua é igual à outra. Sempre há diferenças e dificuldades para superar as brechas entre essas diferenças. É sempre o trabalho do tradutor. John Wycliffe é conhecido como a estrela da manhã da Reforma. Em outras palavras, ele foi o primeiro a falar sobre a reforma da Igreja e destacou-se inicialmente na Inglaterra, onde nasceu, e era também professor de teologia e filosofia na Universidade de Oxford, quando começou a passar para frente os ensinamentos que eram chamados domínio da graça. E o domínio da graça significava a mordomia sobre o que Deus tinha posto em suas mãos. Wycliffe também ensinou que você não é necessariamente um cristão só porque se tornou membro da igreja. Você tem que ter fé. Tudo isso fez com que Wycliffe fosse expulso do seu cargo de professor de teologia e filosofia em Oxford. Mas o que parecia ser uma tragédia acabou se tornando positivo, porque então Wycliffe foi para Lutterworth, onde ele se tornou o vigário da igreja e onde começou a traduzir a Escritura. A ideia de traduzir a Bíblia para outra língua não teve início com Wycliffe. Na realidade, os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, foram traduzidos para a língua dos samaritanos em mais ou menos 430 a.C. Mais ou menos na mesma época, todo o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o aramaico, que nós citamos ainda há pouco, por volta de 400 a.C. e era conhecido como Targum. O próximo grande trabalho de tradução, por volta de 200 a.C., foi a Septuaginta. Isto é, o Antigo Testamento inteiro traduzido para a língua grega. Era muito usado na época do Novo Testamento, e há passagens no Novo Testamento onde alguns autores do Novo Testamento, os próprios apóstolos e outros, até mesmo o próprio Jesus, fazem citações da Septuaginta. Algumas pessoas disseram que havia um erro, pois estavam citando uma passagem do Antigo Testamento que não estava exatamente do jeito que aparece originalmente em hebraico. Bom, a razão é que eles não estavam citando o Antigo Testamento hebraico, estavam citando a Septuaginta em grego. É praticamente indiscutível que o latim foi a primeira língua para a qual a Bíblia inteira foi traduzida.
Em aproximadamente 400 d.C., esta Bíblia é conhecida como Vulgata Latina. A palavra Vulgata significa comum ou aceita. Então, Vulgata Latina significa que foi traduzida para a forma comum ou aceitável do latim das pessoas comuns daquela época. A Vulgata Latina foi traduzida por Jerônimo, um padre da igreja primitiva das línguas originais grego e hebraico. Por um período de tempo no Ocidente, a Vulgata se tornou a Bíblia da igreja ocidental, enquanto o conhecimento de grego e hebraico praticamente desapareceram. Então as únicas Bíblias disponíveis para as pessoas era a Vulgata Latina. Quando John Wycliffe teve o desejo de dar ao povo inglês a Bíblia em sua própria língua, a única Bíblia que ele tinha para traduzir era a Vulgata Latina. Então, o resultado foi que John Wycliffe, na verdade, traduziu uma tradução, não é? Foi do grego e do hebraico para o latim, e depois do latim, John Wycliffe acabou traduzindo para o inglês. Tendo início no século XIII, a Igreja se opôs à tradução da Bíblia. Foi uma época de escândalos para a Igreja. A Igreja de Roma sofreu influência da nação francesa a tal ponto que o Papa realmente deixou Roma e foi para uma cidade na França chamada Avignon. E viveu lá por 70 anos. Isso foi chamado de cativeiro babilônico da Igreja. Então o bispo de Roma não estava nem morando em Roma, estava na França. Nós temos que entender que nesta época a Inglaterra estava em guerra com a França, que foi chamada de Guerra dos 100 Anos. Além disso, a Inglaterra deu ao papado aproximadamente 50% do que nós chamamos hoje de produto interno bruto. Então, 50% de tudo que a Inglaterra produzia ia para o papado. O Papa, então, recebendo esse dinheiro, dá uma porção dele ao rei da França, que usa dinheiro inglês para equipar o seu exército para lutar contra os ingleses. Você pode até imaginar que revoltante era isso para as pessoas como Wycliffe, que com seus ensinamentos sobre o domínio da graça disse: Deus confiou esse dinheiro à Inglaterra, não para dá-lo ao bispo de Roma para que ele possa beneficiar nossos inimigos. Ele deu a nós, a Igreja, para que ela possa realizar as suas responsabilidades de ensinar as pessoas a palavra de Deus. O que não estava acontecendo? Outra coisa que aconteceu nessa época foi a chegada da peste bubônica. Ela veio do oeste de Constantinopla e estima-se que mais de 1/3 da população europeia morreu. E não havia nada que ninguém pudesse fazer sobre isso. Pela manhã você se sentia bem e à tarde estavam colocando você em seu caixão. Havia todo tipo de problema. E em tempos difíceis como esses, as pessoas se voltavam instintivamente para os seus líderes espirituais querendo ajuda. Ensine-nos, mostre-nos o caminho da salvação. E infelizmente a Igreja não dava conta disso tudo. Conta-se que os monges eram indolentes, eram preguiçosos, não tinham interesse no cuidado espiritual e no bem-estar do povo. Eram ignorantes, nem conheciam a palavra de Deus, e se não conheciam a palavra de Deus, certamente não poderiam ensinar. E eram também imorais, suas mentiras eram escandalosas e, para piorar as coisas, a Igreja se mostrava completamente indiferente às necessidades do povo e escondia a palavra de Deus. Como a Igreja não estava disposta a liberar a Bíblia para o povo em uma língua que eles pudessem entender, o povo foi deixado numa situação precária. É a palavra de Deus que dá conforto, esperança e conhecimento da salvação. Isso traz a questão: por que a Igreja escondia a palavra de Deus do povo? Sempre que fazem traduções é com o propósito de alcançar as pessoas. E a Igreja muitas vezes discordava que tal tradução fosse feita porque ela começaria a perder um pouco da sua autoridade e seu controle sobre as pessoas, pois agora elas podiam ler em sua própria língua. Então as pessoas gostavam da ideia, mas o sistema eclesiástico não, porque quando as pessoas têm a Bíblia em suas mãos, elas podem lê-las e elas podem pensar por elas mesmas. Foi isso que Deus disse ou não foi? Eles podem julgar a Igreja e seus
modos e pensamentos. Antes do clero inglês banir a Bíblia em 1408, eles criaram uma outra lei em 1401 que exigia que os hereges fossem queimados em fogueiras. Então a Bíblia, em inglês, foi considerada ilegal a partir de 1408, 1409 até 1530. Temos o privilégio de ter aqui os Evangelhos Wycliffe. Dizem que há aproximadamente 240 manuscritos de Wycliffe no mundo hoje, e o Scriptorium tem o privilégio de possuir 6 deles. Esse é um exemplo de um dos 6. São os Evangelhos Wycliffe. Traduzidos do latim, porque não temos certeza se Wycliffe realmente sabia grego e hebraico, e os textos em grego e hebraico não estavam disponíveis. É importante lembrar que foi feito em manuscrito, pois John Wycliffe viveu numa época em que não havia imprensa. Foi escrita à mão. Aliás, você pode ver até as linhas nas páginas que permitiam que o escriba pudesse escrever clara e precisamente. Foi escrita no inglês chamado médio, inglês de Chaucer, Pearce e Plowman. Não é um inglês que nós entenderíamos hoje. Havia de fato dois manuscritos ou bíblias Wycliffe. Tem o que é chamado de Wycliffiá. Era mais uma tradução literal do latim, e se você lesse isso, você quase seguiria o contexto do latim e a sintaxe do latim, mas acontece que havia uma outra tradução que foi feita pelo seu amigo John Purvey, que é chamada Wycliffe B. Wycliffe B seria mais o que chamamos de tradução livre. Não segue a sintaxe do latim, parece colocar a palavra de Deus num inglês compreensível. Esses evangelhos Wycliffe são um Wycliffe B. Em outras palavras, esse é o que achamos ter sido traduzido por John Purvey. Agora, o que acontecia com evangelhos como esse, ou com manuscritos? Wycliffe, os seus ajudantes, os davam aos sacerdotes conhecidos. Eles os pegavam e os levavam para uma cidade e faziam um anúncio. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus, e as pessoas se reuniam e sentavam literalmente no escuro para ouvir o sacerdote ler a palavra de Deus. Depois ele terminava, juntava seus livros e saía para uma outra cidade. E então, depois de umas 6 semanas, o anúncio era feito, uma outra pessoa ia ler a Bíblia e talvez o primeiro leitor lia o livro de Marcos e o segundo lia o livro de Romanos. E dessa maneira, as pessoas não podiam ter cópias da Bíblia porque eram escritas à mão e eram muito caras. E até porque muitas pessoas não sabiam ler. O conhecimento da palavra de Deus começou a circular e ser disseminado por toda a Inglaterra, se preparando para a Reforma no século XVI. Então é um livro maravilhoso que mostra como Deus, apesar da oposição e indiferença da Igreja, conseguiu transmitir o conhecimento da palavra na Inglaterra. Através da tradução da Bíblia em latim para o inglês, a fome do povo pela palavra de Deus foi mantida e aumentada. A Bíblia em inglês de Wycliffe foi um passo importante em direção à reforma da Igreja. Logo, Deus iria levantar mais fiéis para levar adiante a próxima etapa do seu plano providencial para a difusão do Evangelho.